Bom dia, meus queridos amigos. Gostaria de deixar umas poucas palavras ao eu caminhar aqui pelo campo. Hoje já faz frio, já estão cerca de 6 graus, mas um dia lindo, sem nuvens, com os pássaros a cantar. E ao caminhar, a minha mente parecia um filme. Eu quero deixar estas palavras, que eu acredito que é uma palavra na estação própria para o dia de hoje, para estes dias. Uma palavra sobre fé, sobre confiança. E veio ao meu coração aquela passagem, não tenho aqui uma Bíblia, mas penso que está em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. A passagem quando Jesus disse aos discípulos, vamos para a outra margem. Eles entraram num barco e ele disse, vamos para a outra margem. Entretanto, eles entram no barco e Jesus foi dormir, estava a dormir no barco. E a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Ora, os discípulos, na altura, eles eram pescadores, eles sabiam o que era uma grande tempestade. De tal maneira que eles começaram a ficar atemorizados, com medo, e decidiram acordar Jesus. Agora eu vou parar aqui um bocadinho. Eu quero falar em poucos minutos de 5 aspectos que sempre acontecem. Talvez sejam os 5 pontos mais importantes, para mim pelo menos, que me têm acompanhado na minha vida, que nunca me esqueci disto. Os 5 pontos mais importantes que acontecem quando nós entramos numa conquista, fazemos uma oração, acreditamos que recebemos, sempre acontecem 5 pontos. O primeiro é, Deus fala. Jesus disse, passemos para a outra margem. O segundo ponto é, nós obedecemos, nós começamos na caminhada para obedecer àquilo que Jesus disse, que a palavra de Deus diz. Terceiro ponto, as trevas, o inferno, Satanás, os demónios agem para impedir que essa promessa se cumpra. Isto parece tão simples, mas é de uma importância vital. O diabo se levantou, Jesus falou, os discípulos obedeceram, iam todos no barco. As trevas se levantaram, neste caso, com uma tempestade para matar os discípulos e Jesus. O quarto ponto é, nós agimos contra o diabo. Nós temos que agir contra aquilo que o diabo está a fazer, contra aquilo que as trevas se levantaram para fazer. E este é o ponto mais importante. Só que aqui os discípulos fizeram aquilo que não deveriam ter feito. Por isso Jesus, quando acordou, lhes disse, porque tendes homens de pouca fé. Eles, em vez de confiarem, Jesus já tinha dito, passemos para a outra margem. Jesus disse, nós vamos chegar à outra margem. Eu digo e vai acontecer conforme eu digo que vai acontecer. É o que a palavra de Deus sempre nos diz. Nós temos uma promessa de Deus e nós começamos a avançar e, em parte, acreditamos que vai acontecer conforme nós oramos. Mas as tribulações, as provações, as dificuldades, os ataques do inimigo levantam-se e aí cabe a nós, é aí o momento crítico de decisão, ou nós determinamos confiar completamente naquilo que a palavra de Deus diz, ou deixamos os nossos 5 sentidos tomar em conta, começamos a olhar para o que nós vemos, para o que nós sentimos, para o que nós ouvimos e a nossa fé começa a vacilar. Os discípulos na altura ficaram tão atemorizados, esqueceram que Jesus já tinha dito, nós vamos chegar à outra margem, vamos para a outra margem. E ficaram apavorados com medo de morrer e foram acordar Jesus e receberam a resposta que nós recebemos em parte, de Deus. Porque tendes tão pouca fé? Porque é que ainda não confiais na minha palavra? Se eu já disse que vai acontecer, vai acontecer. Se eu já disse que tudo o que tu pedires em oração, crê que recebes. Se não tiveres dúvida no teu coração, e assim será contigo. E o quinto ponto, no quarto ponto, que é o mais importante, nós agimos. E aí nós vamos ter ou a vitória ou a derrota, conforme nós determinarmos lutar contra o que o diabo nos traz, as trevas nos trazem, permanecer firmes naquilo que a promessa diz, com a nossa boca confessamos as promessas, não olhamos para o que as circunstâncias dizem, nem o que nossos olhos veem. E o quinto ponto, Deus se levanta, age e nós vencemos. Foi o que Jesus fez. Deus se levantou, mandou acalmar o temporal, mandou acalmar os ventos e se fez grande bonança. Isto pode parecer tão simples, mas acompanha-nos desde toda a nossa caminhada cristã. Deus fala. Nós temos uma promessa para todas as áreas da vida. Deus fala. Nós começamos nessa caminhada, agimos, acreditamos. Mas imediatamente a fé é testada sempre na caminhada.
O diabo, as trevas, o inferno, as circunstâncias, a mente natural, tudo à nossa volta vai se juntar para nos fazer crer que nós nunca iremos alcançar aquilo que Deus já prometeu. E é aí que entra o ponto mais importante, que é o ponto número 4. Nós agimos ou determinamos ter confiança naquilo que a palavra de Deus diz, ficar firmes, ou se damos lugar àquilo que parece tão forte, que nós vemos com os nossos olhos e ouvimos com os nossos ouvidos, nós vamos sucumbir e nunca receberemos a promessa. Sabe? Vem agora outro versículo ao meu coração, está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 também. Diz assim: não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. E depois diz assim: porque necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nessa caminhada é a perseverança, no inglês diz endurance, paciência, necessitais de paciência, perseverares na promessa, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão, é essa confiança, é essa fé que vos vai dar para que alcanceis as promessas. E depois diz assim: porque um pouco de tempo, por mais um pouco de tempo, e o que há de vir, virá. E não tardará. O que há de acontecer, vai acontecer se tu acreditares, e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. O meu escolhido, aquele que confia em mim, vive pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é viver com a confiança absoluta. Confiar é fé, confiar em Deus. O meu justo viverá pela fé, pela certeza que aquilo que eu digo, eu não lhe vou falhar. Diz lá, já vou seguir nestes versículos, mas diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 21, diz assim, sobre Abraão. Abraão estava plenamente convicto, diz assim, plenamente convicto de aquilo que Deus tinha prometido, ele era poderoso para cumprir, glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto. Em inglês é fully persuaded. Estava plenamente convicto que aquilo que Deus disse era poderoso para cumprir. E voltando agora para Hebreus 11 a 10, capítulo 35, 36, 37 e 38, diz assim: o meu justo viverá pela fé. E diz assim: se ele recuar, o meu coração não tem prazer nele. Se ele desfalecer, se ele começar a vacilar, começar a duvidar, começar a pôr os olhos naquilo que as circunstâncias lhe dizem, começar a dar crédito a outras vozes, o meu coração não tem prazer nele. E termina assim: mas nós não somos dos que retrocedemos, nós não somos dos que vacilamos, nós não somos dos que começamos a ter as nossas próprias ideias. Nós não somos dos que retrocedemos para a perdição, para o fracasso, para perder as promessas, mas daqueles que perseveram, daqueles que permanecem para a conservação da alma. E depois começa o capítulo 11 de Hebreus, que diz algo tremendo que todos nós conhecemos e que eu quero lembrar aqui hoje. Fé. Lembrem-se que os homens depois é que colocaram capítulos e versículos, todos sabem isso. Isto era um texto seguido, portanto termina assim: nós não somos dos que retrocedemos, mas daqueles que permanecem para a conservação da alma. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova de factos que se não vêem. Fé, a confiança absoluta, é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que Deus já falou que está lá no futuro. Jesus disse: passemos para a outra margem. Ninguém, nada, poderia matar Jesus, apanhar Jesus de surpresa. Mesmo que Jesus estivesse a dormir. Era um teste aos discípulos que fracassaram completamente nessa altura. E muitas vezes eu estou a falar para todos nós claramente fracassamos. Este é o grande desafio da igreja de hoje para todos nós. Vamos subir acima deste nível de ainda considerar os nossos pensamentos naturais. Vamos passar para o patamar de crer. Fé é a certeza, estou plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que tinha prometido. Por causa disso, Abraão foi o pai da fé. Não havia dúvida no seu coração.
Não pode haver dúvida. Nós estamos a chegar a limites, irmãos, eu não quero falar agora mais sobre outras coisas, mas nós estamos a chegar a um ponto em que as profecias estão a cumprir a uma velocidade diária. Coisas a acontecer que nós não nos vemos ficar surpreendidos, porque está escrito e vai acontecer conforme está escrito. E Deus diz assim, quando vides estas coisas acontecerem, regozijai-vos. Não é para ter medo. Vamos passar para este nível de confiar. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Deus vos abençoe. Tenham um dia, uma semana abençoada. E lembrem-se, passemos para a outra margem. Aquilo que Jesus disse, não há nada que nos possa apanhar de surpresa, que não vá acontecer conforme Ele disse que aconteceria. Todas as suas promessas são para nós, ter o seu sim e o seu amém, e nada poderá impedir. Caso nós não aceitemos, não guardemos dúvida no nosso coração. Os 5 pontos. Deus fala, nós agimos. O diabo contra-ataca, o diabo ataca, nós contra-atacamos. Deus age e nós vencemos. Deus vos abençoe.